Hoje eu vou te apresentar o meu novo livro digital, Bakhtin, 12 conceitos fundamentais. E aí eu te pergunto, você gostaria de conseguir entender os conceitos complexos propostos por Bakhtin pelo Círculo e conseguir isso por um caminho simples e eficiente? Sim, isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso que eu estou propondo no livro Bakhtin, 12 conceitos fundamentais. E por que eu confio tanto nesse livro como um caminho para a compreensão desses conceitos? Eu confio nesse livro porque eu já trabalho com esses conceitos nas minhas próprias pesquisas, com os meus orientandos, avaliando artigos e também nas inúmeras bancas de diferentes níveis das quais eu participo. Bancas de trabalho de conclusão de curso, de especialização, de mestrado e de doutorado. E além disso, eu já ministrei inúmeras aulas e vídeos aqui no canal em que eu trabalho com esses conceitos, recebendo muitos comentários positivos. Então, é bastante comum que eu ouça dos alunos e também dos colegas, quando eu participo das avaliações dos outros candidatos, dos seus orientandos, que o meu trabalho, que as minhas explicações têm ajudado essas pessoas a entender melhor os complexos conceitos do Círculo de Bakhtin. E a propósito, eu aí te convido a ver os comentários a respeito do meu livro digital para entender os gêneros do discurso, que estão disponíveis, esses comentários, tanto na plataforma de venda, na Hotmart, quanto nos meus destaques no Instagram, onde eu tenho alguns depoimentos a respeito das pessoas que leram e gostaram desse livro e que vêm dizer quanto esse livro foi importante para elas e é importante para elas. E aí, inclusive, eu já aproveito e digo, eu sempre quero leitores dos meus livros e não compradores. Então, hoje eu estou apresentando para você esse livro que eu fiz com muito cuidado, com muito carinho, pensando realmente em te ajudar. Mas só adquira se você de fato tem interesse em ler. Eu não quero um comprador de livro, eu quero um leitor, eu quero alguém que leia e que depois venha aqui nos comentários do YouTube, nas minhas redes sociais e diga para mim como foi essa leitura, se essa leitura contribuiu, em que nós podemos ainda melhorar a apresentação do livro. Bom, para falar um pouco desse livro, eu também, e como eu cheguei a ele, é interessante eu falar um pouco das minhas experiências, daquilo que eu vivi para poder chegar a esse livro. Então eu começo falando da minha iniciação científica. Eu cursei letras na Unicamp, comecei em 2001, e já logo no primeiro semestre eu tive uma aula com a professora, uma disciplina com a professora doutora Raquel Salek Fiade, e em um dos trabalhos dessa disciplina, ela pediu nosso trabalho, eu entreguei para ela o meu trabalho, impresso, na época nós não enviávamos trabalho por e-mail, e quando ela me retornou com a correção, ela pediu uma cópia daquele trabalho, porque ela não tinha aquele trabalho e ela havia gostado. Então eu entreguei essa cópia para ela e ali nós já começamos a conversar com vistas a uma iniciação científica. E pouco tempo depois eu fiz então a minha primeira iniciação científica, que durou 2 anos e teve bolsa do CNPq. Na sequência, eu fiz um outro ano de iniciação científica com bolsa da FAPESP. Depois eu fui para o mestrado, novamente orientado pela professora Raquel Salek Fiade, com bolsa da FAPESP, e no doutorado novamente orientado pela professora Raquel Salek Fiade, mas aí eu já era professor efetivo na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró, onde eu iniciei a minha atuação profissional como professor universitário, e ali eu tinha um grupo de pesquisa em que nós discutíamos os textos do Bakhtin. E desde essa minha primeira iniciação científica, os textos do Bakhtin foram fundamentais para mim. Os primeiros textos que eu li dele foram Os Gêneros do Discurso e Marxismo e Filosofia da Linguagem, que na época nós costumávamos referenciar ainda como sendo de Bakhtin. Mas aí, durante o meu percurso acadêmico, eu fui lendo outras obras do Bakhtin, como, por exemplo, Problemas da Poética de Dostoiévski, os textos outros que integram a coletânea estética da criação verbal, e inclusive, nesse movimento de leitura, muitas vezes recorrendo a textos que na época não tinham tradução para o português, como, por exemplo, o Método Formal nos Estudos Literários, do Medvedev, que eu li em espanhol. Ou seja, eu tenho uma larga experiência de leitura,
de aulas, de reflexões sobre os conceitos bakhtinianos. Então, é por isso que hoje, para mim, é muito fácil, é muito simples falar sobre eles. Mas eu entendo a sua dificuldade de entender os conceitos bakhtinianos. Porque, num primeiro momento, é bastante complexo esse entendimento. A primeira vez que você lê um texto do Bakhtin, que você lê um texto do Círculo de Bakhtin, provavelmente você vai ter sim bastante dificuldade. Então, qual é a minha proposta? É elaborar uma solução para você e eu decidi dividir essa solução com você, que é este livro, Bakhtin, 12 conceitos fundamentais. Porque eu tenho certeza que quando você ler esse livro, quando você ler esses conceitos, você vai conseguir retornar ao texto original, retornar aos textos do Bakhtin, do Voloshinov, do Medvedev, e você vai conseguir entender esses textos do Círculo de Bakhtin com muito mais tranquilidade, porque eu fiz um esforço de explicação, de didatização, de esquematização, de ilustração com exemplos, inclusive às vezes ilustrando com imagens esses conceitos. Então eu acredito muito, eu tenho na verdade certeza de que esse livro vai te auxiliar na sua leitura das obras do Círculo de Bakhtin. Quando nós pensamos nos caminhos para entender os conceitos bakhtinianos, eu sempre costumo falar para os meus alunos que existe um jeito errado, que é ler vários textos, vários artigos na internet. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa queira entender o conceito de cronotopo. E aí ela hoje pesquisa na internet cronotopo e busca artigos. Eu digo hoje porque quando eu iniciei os meus estudos, não era assim, não era tão fácil encontrarmos textos na internet que discutissem questões que nós tínhamos interesse. Isso, por um lado, pode ser ruim e, por um lado, é bom, como tudo, claro. Porque nós tínhamos muito que ir ao original e ficar ali buscando o entendimento daquele original. Bom, muito bem. Então, a pessoa vai e quer olhar esse conceito de cronotopo. E ela acha vários artigos. E depois ela sai de lá frustrada, porque ela investiu um tempo de leitura, um tempo para procurar esse artigo, e leu, às vezes vários, e não conseguiu ainda entender o conceito. E isso vai acontecer fatalmente. Por quê? Não porque seja um problema desse pesquisador, do autor do artigo. O autor do artigo não está se propondo a explicar um conceito, ele já conhece o conceito. Ele está articulando a leitura dele daquele conceito aos dados dele daquele conceito. Então, provavelmente, vamos supor, esse autor pegou o conceito de cronotopo, ele traz um trecho do Bakhtin, talvez ele parafraseie um texto do Bakhtin, mas ele relaciona com a questão dele. Por exemplo, pode ser a personagem feminina no romance do século XXI. Ele não tem o compromisso de explicar o conceito de maneira geral para alguém que queira entender aquele conceito. Isso gera muita frustração, muito desperdício de tempo para quem quer, de fato, entender os conceitos bakhtinianos. Então, não é a proposta desse artigo, não é a proposta desses textos que você vai encontrar na internet. Por isso é que eu estou dizendo. Esse é o jeito errado que eu falo para os meus alunos. Então, para quem quer este livro que eu estou apresentando? Para as pessoas que não entenderam os conceitos bakhtinianos, que já leram, tentaram e não entenderam, ou para aqueles que acham que entenderam os conceitos bakhtinianos. E por que eu estou dizendo isso? Também para aqueles que acham que entenderam os conceitos bakhtinianos. Porque muitas vezes eu vejo leituras não tão fiéis, digamos assim, ao pensamento bakhtiniano. Então, o sujeito vai discutir, por exemplo, o conceito de heterodiscurso, mas ele não consegue entender de fato a complexidade daquele conceito, como aquele conceito foi pensado pelo Bakhtin. Sim, ele pode extrapolar, mas é necessário que no primeiro momento ele entenda como de fato aquele conceito foi pensado pelo Bakhtin. Então esse livro é tanto para quem quer conhecer, quanto para quem quer repensar os conceitos bakhtinianos com os quais tem trabalhado. E o livro, novamente, vai ser apenas em PDF. E eu vou listar aqui vantagens do PDF. E talvez nesse momento você esteja dizendo assim: Lucas, eu não vejo vantagens no PDF, eu só gosto de ler impresso. Bom, essa já é uma primeira vantagem então. Porque você, tendo o PDF, você pode imprimir e fazer a leitura dele impresso. Diferentemente do livro impresso, que infelizmente, ainda hoje, geralmente nós não recebemos a cópia dele virtual. E a cópia virtual, ela tem várias características que eu julgo bastante positivas.
A depender da região do país que você está, você sabe que o frete faz com que os livros fiquem muito mais caros para aquisição por conta do frete. E além disso, por vezes, existe um tempo para a entrega desse livro bastante grande. Então imagine você é um aluno de graduação que tem que fazer um trabalho daqui 15 dias para o seu professor. Não, às vezes, há tempo hábil para chegar ao livro que você quer. Você é um professor que está preparando uma disciplina e, às vezes, você não tem tempo hábil para chegar ao livro que você quer para preparar aquela disciplina, para você ler, inclusive, e ver se aquele livro você vai recomendar para os seus alunos. Bom, além de tudo isso, para mim, o PDF ele tem várias outras vantagens. Por exemplo, você pode dar o localizar e encontrar termos específicos naquele PDF. Isso para mim é algo muito importante. Muitas pessoas me procuram nas redes sociais e às vezes vêm com perguntas bastante específicas. Por exemplo, o Bakhtin utiliza a palavra inconsciente nos seus textos? Bom, para eu fazer esse tipo de consulta, o PDF seria muito mais simples do que eu ter que percorrer os textos escritos e ficar procurando ali a palavra inconsciente, por exemplo. Além disso, como esse livro digital ele é pensado justamente para ser um livro digital, ele tem muitas imagens, muitas ilustrações que você vai poder dar um print screen, um close, uma captura de tela e transpor aquela captura de tela, por exemplo, para o seu slide, para a sua apresentação, no seu seminário de pesquisa, para a sua aula, caso você seja um professor. E muitos professores, muitos colegas têm relatado isso para mim, que têm utilizado o meu livro anterior para entender os gêneros do discurso em aula e que tem sido muito interessante e justamente o uso inclusive das inúmeras ilustrações que eu trago ali no livro. Bom, mas vamos falar um pouco mais então deste livro atual, Bakhtin, 12 conceitos fundamentais. Quais são os 12 conceitos fundamentais que você vai encontrar? Você vai encontrar sujeito, linguagem, interação discursiva, enunciado concreto, signo ideológico, dialogismo, gêneros do discurso, polifonia, carnavalização, heterodiscurso, exotopia e cronotopo. Ou seja, você vai encontrar grandes conceitos bakhtinianos, conceitos realmente fundamentais. Cada um desses conceitos é explicado, é ilustrado, nas explicações eu trago citações do Bakhtin e ao final de cada capítulo eu trago um exercício de reflexão para que nós juntos possamos trazer aquele conceito, por vezes teórico e até filosófico, para o nosso dia a dia, num esforço de articulação dessa teoria com a nossa vida prática. Aliás, algo bastante bakhtiniano, já que o Bakhtin nunca, por mais filosófica que tenha sido a sua reflexão, se distanciou da vida e dos problemas reais. Então você vai ter acesso a esses 12 conceitos muito importantes para nós que somos bakhtinianos. Então, se você quer dar um passo além, eu te convido a adquirir o livro. Quais são os benefícios desse livro? O benefício principal para mim é que você vai economizar muito tempo, porque ele apresenta de modo didático conceitos bakhtinianos fundamentais. Está com um preço promocional nos primeiros dias. Eu vou deixar no link do vídeo um link para a aquisição do livro. Nos primeiros dias, esse link estará com um preço promocional. Depois o link vai permanecer, mas não com preço promocional. Bom, por que ele economiza o seu tempo? Porque, veja, para eu chegar a esse livro, para eu chegar a essa formulação, eu investi muito tempo da minha vida. Foram muitas aulas, tanto que eu tive quanto as que eu ministrei. Muitos congressos, seminários, palestras, reflexões, leitura e avaliação de artigos de trabalhos vários, participações em banca. Tudo isso fez com que eu tivesse uma reflexão ao longo de muitos anos, que aqui eu sintetizo e didatizo para te apresentar esse livro, Bakhtin, 12 Conceitos Fundamentais. O livro tem garantia de 14 dias. É um tempo suficiente, eu acredito, para a sua leitura e avaliação do conteúdo. Como qualquer produto digital, ele teria que ter 7 dias, mas eu estou dando 14 dias de garantia. Se você não ficar satisfeito, basta você solicitar o estorno. Bom, talvez você diga, Lucas, mas aí a pessoa pode pegar o texto, adquirir, ler e devolver.
tudo bem, não tem problema. Eu tenho certeza que para muitas pessoas esse livro vai ser muito importante. Inclusive, ele nasce de pedidos que foram me feitos. Quantas vezes nas redes sociais as pessoas me pedem indicações de textos que sejam realmente introdutórios ao pensamento do Bakhtin. Já existem obras, sim, que são introdutórias ao pensamento Bakhtin, mas por vezes, até nessas obras introdutórias, os autores já usam um jargão bastante bakhtiniano. Não se tem um esforço de chegar a esse leitor realmente iniciante. Então, quando eu estou escrevendo, eu sempre penso naquele Lucas, lá de 2001, que estava lendo pela primeira vez os textos do Bakhtin, na dificuldade que nós temos numa primeira leitura. Então, esse texto é pensado para você. Bom, diante disso, nós temos algumas possibilidades. Você pode ignorar essa oferta e continuar fazendo errado, buscando na internet, desperdiçando o seu tempo. Você pode tentar aprender sozinho, só que isso demora e é bastante caro, né? É o percurso justamente que eu fiz, então você vai demorar muitos anos, vai ter que participar de muitos congressos, adquirir muitos livros, ter muitas reflexões para chegar a isso que já está didatizado aqui no livro. E a terceira possibilidade, que me parece a mais coerente, que é adquirir sem risco, porque você pode solicitar o seu reembolso. Eu tenho certeza que quem adquirir esse livro vai gostar muito do livro, porque esse livro foi pensado para você, que tantas e tantas vezes me perguntou sobre indicações de quais livros, por quais livros eu começo a leitura do Bakhtin. Claro, você tem que começar pelos textos do Bakhtin, mas esse texto, esse livro, ele vai te possibilitar retornar aos textos do Bakhtin e fazer uma nova leitura muito mais facilitada. Eu espero muito que você goste verdadeiramente desse vídeo e eu já estou aqui ansioso, esperando para você deixar nesse vídeo um comentário da sua leitura, se esse livro foi de fato importante para você, se gostou, como você utilizou, quais capítulos, quais conceitos foram importantes para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.